A maior habilidade do nutricionista empreendedor não é aquela que você imagina. Não é vendas, não é marketing, não é produção de conteúdo, não é fidelização. É sobre você conseguir se manter bem, mesmo quando você não se sente bem. Eu acredito que o CPF e o CNPJ eles andam de mãos dadas. E é por isso que eu trago cada vez mais modelos mentais, formas de pensar, filosofias relacionadas ao mundo dos negócios para te apoiar. Nos últimos 3 anos, nós geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos através de conhecimentos e habilidades de negócio. Então hoje eu tenho um episódio muito especial para você. Um episódio que fala sobre a maior habilidade do nutriempreendedor, que é se manter bem, mesmo no difícil, mesmo quando você se sente mal. Então hoje eu quero fazer de forma muito prática, te apresentar um framework, um modelo de 4 etapas para você superar qualquer desafio. Só que como que a gente reage? Esse é o ponto. Então existe uma matemática que ela me conforta. 100% dos nossos dias, certo? Você tem 100% dos seus dias do ano. A tendência é que 10% desses dias sejam dias incríveis, maravilhosos, onde você se sente amado, preenchido, feliz, onde você faz as coisas que realmente te deixam muito feliz. Esses são os 10% dos dias da tua vida ou do teu ano que são os melhores dias. Aqueles dias que são outliers, que são dias que, cara, que dia incrível esse que eu vivi hoje. Ao mesmo tempo, 10% dos seus dias serão dias ruins. A vida é assim. Não dá pra valorizar o dia bom sem ter um dia ruim. Então acredito que existe uma matemática, uma estatística nesse jogo. Quando você tá tendo um dia ruim, não é que a tua vida vai acabar, não é que todos os dias serão assim. Basicamente, 10%, 1/10 dos seus dias, provavelmente não serão tão bons assim. E essa matemática, ela me conforta. Porque se não existissem esses dias ruins, como que a gente iria valorizar os top 10%? Aqueles top 10% dos dias que a gente é mais feliz. A maior habilidade do nutricionista empreendedor não é aquela que você imagina. Não é vendas, não é marketing, não é produção de conteúdo, não é fidelização. É sobre você conseguir se manter bem, mesmo quando você não se sente bem. Eu acredito que o CPF e o CNPJ eles andam de mãos dadas. E é por isso que eu trago cada vez mais modelos mentais, formas de pensar, filosofias relacionadas ao mundo dos negócios para te apoiar. Porque eu sei que o nutricionista muitas vezes tem um momento difícil do CPF que faz com que o CNPJ caia. Eu vejo isso frequentemente. E esse episódio de hoje é para te ajudar a administrar melhor as suas emoções e fazer com que você seja mais consistente, tenha mais resultado e tenha no final muito sucesso profissional. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, que é a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. Nos últimos 3 anos, nós geramos mais de 300 milhões de reais para os nossos alunos através de conhecimentos e habilidades de negócio. Então hoje eu tenho um episódio muito especial para você. Um episódio que fala sobre a maior habilidade do nutriempreendedor, que é se manter bem, mesmo no difícil, mesmo quando você se sente mal. Então hoje eu quero fazer de forma muito prática, te apresentar um framework, um modelo de 4 etapas para você superar qualquer desafio. Você vai reenquadrar a sua realidade, vou falar muito sobre isso, que é dar um novo significado para o problema. Você vai redefinir a dor, o sofrimento, a dificuldade como um investimento no teu futuro. Você vai tolerar o que a maioria desiste, ou seja, persistir, se tornar antifrágil, resiliente. E você ter a habilidade de dar um zoom out, ou seja, se afastar para poder olhar o cenário todo, a pintura completa, e a partir daí tomar decisões. Então a gente vai explorar como que esse framework aqui pode transformar a tua carreira e construir um negócio de muito sucesso. Então a primeira parte, de forma bem direta, é sobre reenquadrar a sua realidade. Reenquadrar é basicamente você pegar uma forma de ver o mundo e ver de outra forma. Então tem semanas que nenhum paciente te chama. Tem vezes que você acha que vai renovar vários pacientes e quando vê, os pacientes não renovam. Você recebe várias oportunidades e não consegue convertê-las. Isso acontece. Nós estamos empreendendo. E eu gosto de chamar o empreendedorismo como o jogo do difícil. E um jogo que é difícil, ele não pode ser fácil. Ele, de fato, é desafiador. Só que como que a gente reage? Esse é o ponto. Então, existe uma matemática que ela me conforta. 100% dos nossos dias, certo? Você tem 100% dos seus dias do ano. A tendência é que 10% desses dias sejam dias incríveis, maravilhosos, onde você se sente amado, preenchido, feliz, onde você faz as coisas que realmente te deixam muito feliz. Esses são os 10% dos dias da tua vida ou do teu ano que são os melhores dias. Aqueles dias que são outliers, que são dias que, cara, que dia incrível esse que eu vivi hoje. Ao mesmo tempo, 10% dos seus dias serão dias ruins. A vida é assim. Não dá pra valorizar o dia bom sem ter um dia ruim. Então acredito que existe uma matemática, uma estatística nesse jogo.
Quando você está tendo um dia ruim, não é que a tua vida vai acabar, não é que todos os dias serão assim. Basicamente, 10%, um décimo dos seus dias provavelmente não serão tão bons assim. E essa matemática, ela me conforta. Porque se não existissem esses dias ruins, como que a gente iria valorizar os top 10%? Aqueles top 10% dos dias que a gente é mais feliz. Seria muito mais difícil. É como a chuva, né, e o sol. É como o dia e a noite. É como alguém que você ama e alguém que não te fez bem. Você passa a valorizar mais a pessoa que você ama, porque você sabe que existem pessoas que não fazem o bem. Esse é o jogo. E quando você começa a reenquadrar as perspectivas, tudo muda. Então, vamos lá. Você está vivendo um desafio. Esse mês de julho foi um mês terrível. O pessoal estava de férias, viajando, as crianças, não sei o quê. Caiu o teu faturamento. Você pode olhar para isso como o fim do mundo. Ou você pode olhar para isso, poxa, esse é só um daqueles 10% dos meses que não são tão bons. Eles me ensinam. Eles me mostram como ser melhor. Vamos pro próximo. Essa que é a cabeça. É mais um capítulo, mais uma história na tua jornada empreendedora. Então, reenquadrar a dor, reenquadrar o desafio, reenquadrar o problema, é sobre transformar obstáculos em degraus para o teu aprendizado e o teu crescimento. Então, Viktor Frankl, que é um... Cara, eu recomendo muito que você leia esse livro, inclusive, tá? A Busca de Significado, né? The Meaning, que é do Viktor Frankl. Eu li em inglês e agora me perdi o nome em português. Mas se você pesquisar o nome dele, né, do Viktor, ele basicamente viveu em um campo de concentração, né? Ele era um cara super estudado na parte da psicologia humana e ele viveu no campo de concentração, né, naquela tragédia que aconteceu na Alemanha. E ele traz uma visão de que quem tem um porquê forte aguenta qualquer como. Então, durante toda a vivência dele lá, terrível que ele viveu, ele reenquadrou aquela vivência, que era a vivência mais insana que qualquer ser humano poderia viver, para algo que ele tinha que passar para poder no final reencontrar a esposa, que era o grande porquê dele. Eu acredito que com um porquê forte você aguenta qualquer como. Se você tem um porquê, seja ter virado nutricionista pelo propósito, seja dar uma condição melhor para tua família, seja orgulhar tua esposa, teu marido, não sei qual que é o teu porquê ou o teu porquê, mas se ele é forte o bastante, você vai superar os 10% dos dias difíceis. Você vai. Porque ter um porquê e um porquê forte é o que nos move quando as coisas ficam difíceis. Se você está fazendo porque está na moda, se você está fazendo porque dá dinheiro, se você está fazendo pelo teu ego, quando as coisas ficarem difíceis, você vai titubear, você vai provavelmente desistir ou quebrar a consistência. Agora, se você tem um porquê ou um porquê forte, você segue mesmo quando as coisas estão difíceis. Então, vamos fazer uma reflexão rápida aqui. Qual que é o significado que você escolhe para o desafio? Porque quando você passa por um desafio, um problema, você pode dar significado para aquilo. O significado somos nós que damos. Então você pode olhar para um desafio como um obstáculo que é impossível de superar, um sinal de que você não é capaz, você não nasceu para ser nutricionista, como uma prova de que você escolheu o caminho errado. Nossa, era para mim ter feito medicina, nossa, era para mim ter feito engenharia. Será mesmo? Você pode olhar como que o mundo não é justo, nossa, o meu nicho, a minha cidade, a minha vida, o meu negócio. Ou você pode pensar que você não é merecedor. Talvez ter resultado, faturar 10 mil por semana, não é pra você. Você não merece algo assim. Isso é uma forma de ver o mundo. Mas você pode reenquadrar o desafio para olhar da seguinte forma. Não, isso aqui é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. Não, isso aqui que eu estou vivendo é um teste para fortalecer a minha resiliência. O que eu estou vivendo agora é uma parte necessária da jornada de sucesso. Todo mundo que teve sucesso passou por momentos assim. Todo mundo. Todo mundo. Eu passei, a Laís passou, os nossos alunos passaram, continuam passando, todos nós passamos. Quarto, o mundo, a vida, Deus está me ensinando algo. E o quinto, eu estou me tornando um merecedor através dos aprendizados, do sofrimento, da evolução. É esse tipo de enquadramento que você tem que fazer, na minha opinião. Porque quando você desenvolve essa habilidade de se manter bem, mesmo quando as coisas estão difíceis, é aí que o jogo muda. Porque quando as coisas estão difíceis, você fica mal, as coisas ficam mais difíceis ainda. Isso é um ciclo vicioso. Agora, quando você se mantém bem quando as coisas estão indo mal, você quebra o ciclo e você começa a ganhar tração, a ganhar velocidade de novo. Então esse é o primeiro insight, o primeiro framework. Na verdade, a primeira parte do framework que eu estou trazendo hoje, que é de reenquadrar o sentimento. A segunda parte é redefinir a dor, o desafio, o problema, como um investimento que você está fazendo agora no teu eu do futuro. Eu gosto de pensar que todos nós estamos a uma habilidade, um conhecimento de mudar as nossas vidas. Ontem eu estava conversando com um aluno nosso, Wesley, e cara, ele falou algo que me tocou muito. Ele disse que através dos conteúdos do YouTube,
Ele mudou completamente a carreira dele e conseguiu entrar para a Atlas, nosso programa de aceleração avançado. E ele me falou que essa frase, todos nós estamos a uma habilidade de distância de mudar as nossas vidas, impactou ele profundamente. E eu fiquei bem reflexivo sobre isso desde ontem, né? Até preparei esse conteúdo de hoje pensando nisso, então salve para você, Wesley. E eu fiquei muito reflexivo sobre, cara, como é especial poder contribuir com tantos profissionais incríveis. E como é especial poder trazer um pouco da minha forma de ver o empreendedorismo, da minha forma de ver a vida para tantas pessoas aqui através dos nossos conteúdos gratuitos. Então, se você já tirou o valor de algum episódio nosso, assim como o Wesley, não esquece de seguir nosso canal, deixar um comentário aqui no Spotify ou no YouTube, que eu adoro ler todos os comentários, tá bom? Isso me motiva muito. Então, o segundo ponto é redefinir a dor como investimento. Quando você está aprendendo uma nova habilidade, sofrendo para aprender a vender, para aprender a produzir conteúdo, aprender a contratar hoje, você está investindo no teu eu do futuro. Não é algo que, não tem sentido. Não, tem um sentido gigante por trás. E quando você redefine a dor como um investimento no futuro, isso muda completamente o teu jogo. Então a dor de produzir conteúdos todos os dias, a dor da rejeição da venda, a dor de contratar alguém e ter que demitir, você está investindo em você, no maior ativo que existe, você mesmo, nas suas habilidades e conhecimentos. Então esse é o preço de construir um negócio. Quem te falou que construir um negócio é fácil, mentiu, tá? Então o que eu recomendo? Fazer um reframe, um reenquadramento. Cara, o que eu vivo hoje, o que eu estou vivendo agora é o preço para ter liberdade na minha agenda, para ter reconhecimento e para ter retorno financeiro no futuro. Eu estou fazendo hoje para ter no amanhã. Assim como você faz dieta hoje para amanhã ter saúde, assim como você treina na academia hoje para amanhã ter um físico que você se orgulha, é a mesma coisa no mundo dos negócios. E eu quero fazer uma provocação para você. Se você dedicasse tanto quanto você se dedica para a tua saúde, para as tuas marmitas, para a tua alimentação, para o teu exercício, para o teu suplemento, como você se dedica, pegar essa mesma dedicação e dedicasse isso para o teu negócio, esquece. Não teria outra chance a não ser você crescer. Se você tratar as ações do teu negócio da mesma forma que você trata as ações com o teu corpo, não tem como você não ter sucesso. E eu digo isso por experiência própria, tá? Então toda dor tem um propósito. Quando você está lá fazendo um treino de bíceps, um agachamento, um levantamento terra, você está sofrendo uma dor com o propósito de se fortalecer. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Então, quando você está ali investindo o teu tempo para divulgar o teu trabalho, isso pode doer, pode ser desconfortável. Quando você vai vender e é rejeitado, isso pode doer, é desconfortável. Quando você olha para a tua agenda e não tem ninguém nela, isso dói, é desconfortável. Mas toda dor é tolerável quando você tem um porquê forte e quando você enxerga isso como a construção de você mesmo. Eu gosto de pensar que o trabalho trabalha em mim mais do que eu trabalho no trabalho. Que o que eu estou construindo, que é a NSF, me constrói muito mais do que eu construo a NSF. É sobre quem nós nos tornamos e a dor faz parte do processo. Então, um exemplo prático aqui para você. Quando eu aceito viver uma fase de pouco retorno, mas muito aprendizado, a minha virada acontece. Vou te falar uma coisa, quando eu penso no estagiário, por exemplo, o estagiário ele não quer ganhar dinheiro, ele quer aprender. Quando um estagiário ele entra para ser estagiário de um aluno nosso, ele não vai ganhar dinheiro, mas ele vai ganhar tanto aprendizado, que isso vai trazer tanto dinheiro para ele no futuro, que isso vai valer muito a pena. Isso é aceitar a dor do momento para poder construir algo no futuro. Então esses períodos de semeadura, de plantação, de plantio, de vamos plantar, vamos regar, vamos cuidar bem, ele não tem frutos. É só sofrimento e dor, sol quente, chão quente, você lá, cuidando das suas plantinhas. Mas quando começa a dar frutos, é aí que de fato a gente fica super satisfeito e feliz. Só que o meu conselho para você é, se apaixone pela jornada. Se apaixone pelo momento de plantar a semente, de regar, de colocar adubo. E não só o momento de morder aquela maçã deliciosa, certo? Então a parte 3 do framework. Tolere o que a maioria não consegue tolerar. Tolere onde a maioria desiste. A real é que a grande esmagadora maioria dos nutricionistas para na primeira dificuldade. Faz 2 posts e fala, não, flopou, eu não sou bom de conteúdo. Tenta vender, aí o pessoal não compra e fala, não, eu vou voltar a vender consultas, porque consultorias premium eu não consigo. A maioria das pessoas não conseguem escalar, viver de consultorias premium, ter um negócio de sucesso, porque elas desistem no meio do caminho. A diferença entre quem vence e quem não vence é que a pessoa que venceu, ela simplesmente não desistiu. Várias vezes me perguntam, nossa Samir, como que você construiu tudo isso? Cara, eu já falhei
mais vezes do que você tentou. A real é que eu nunca desisti. Esse é o grande segredo. Então eu gosto muito de pensar que existe um caminho para o sucesso. E esse caminho, ele tem o início, que é onde você está entusiasmado, feliz. As pessoas estão aplaudindo, tá todo mundo, Samir, não sei o que, sucesso, papapá. Até que você chega no meio, onde você começa a encontrar os primeiros obstáculos. Onde você pensa em desistir, onde não tem mais ninguém te aplaudindo. No meio, ninguém tá te vendo. Só no início e no fim. No início, quando você tá começando, todo mundo te aplaude. No final, as pessoas dão tapinha nas suas costas. Mas e no meio, quando você realmente precisava? Nesse momento, você tá sozinho. Na grande maioria dos casos, você tá sozinho. E é aí que a maioria desiste. Eu quero trazer um conceito pra você, que é um conceito que mudou minha vida. E mudou a vida de várias pessoas ao meu redor já, porque eu sempre repito esse conselho. Existem 4 fases antes do sucesso. O sucesso, ele é a 5ª fase. 4 fases vêm antes do sucesso. Quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você vai passar por essas 5 fases, até chegar na 5ª, que é o sucesso. Qual que é a primeira fase? O otimismo desinformado, que é a subida. Não, vou virar nutricionista. Você está no otimismo desinformado. Não, ser nutricionista é muito fácil, a vida é boa. Todo mundo precisa comer, as pessoas estão cada vez cuidando mais da alimentação. Otimismo desinformado. Até que você começa a entrar na fase 2, que é o pessimismo informado. Você começa a ficar um pouco mais pessimista porque você agora tem informações sobre o mercado. Caramba, o pessoal cobra muito barato na nutrição. Nossa, tem um colega que cobra R$150 consulta e retorno. Como que eu vou competir com isso? Caramba, o mercado tá bem saturado da nutrição, né? Nossa, quer dizer então que para ser nutricionista de sucesso eu preciso produzir um monte de conteúdo? Nossa, quer dizer então que eu preciso aprender a vender? E aí você começa a cair. Cair. Até que você chega no que eu chamo do vale do desespero. Essa é a 3ª fase. E no vale do desespero é onde a maioria desiste. É onde você chega e fala, cara, nutrição não é pra mim. Nossa, por que eu não escutei meu pai e não fui fazer medicina? Nossa, nutrição é muito difícil de crescer. Eu vou procurar outra coisa. E aí é onde a maioria desiste. Só que sabe de uma coisa? Quando você desiste da nutrição e vai fazer sei lá o que, vai virar personal trainer, vai virar médico, vai virar fisioterapeuta, vai, fazer trade na internet de ações, sei lá o que você vai fazer da sua vida. Virar vendedor. Sabe o que acontece? Você vive tudo de novo. Porque você ser vendedor também tem um momento de otimismo desinformado onde você acha que vai ser fácil. Até você ver que não é tão fácil assim. Aí você chega no vale do desespero e desistir de novo. A maioria das pessoas vive da fase 1 à fase 3 infinitamente a vida inteira. Sem nunca passar pelo vale do desespero. Sempre desistindo, indo para o próximo veículo. Desistindo, indo para a próxima grande oportunidade. Mas deixa eu te falar uma verdade inconveniente. Não existem grandes oportunidades. Toda oportunidade é grande se você insistir, for consistente e superar o vale do desespero. Porque depois do vale do desespero, você chega na 4ª fase, que é o otimismo informado. É onde você entendeu. Você agora sabe como vender, sabe como captar, sabe como fidelizar seus pacientes, sabe usar tecnologia, sabe contratar, sabe escalar o negócio. E aí finalmente você chega na fase 5, que é sucesso e realização. Pensa bem sobre isso. Isso vale para tudo. Você quer começar a tocar violão, aí chega na fase que você começa a ver que o violão é muito mais difícil do que você imaginava, aí você desiste. Você quer aprender a falar inglês, aí começa é fácil, agora é fácil, Apple, Orange, aí quando você vê, agora eu não consigo entender o que o americano tá falando, eu não consigo, realmente pronunciar essas palavras. Aí você desiste e para de tentar falar inglês e nunca aprende a falar inglês. Toda habilidade, todo conhecimento, toda jornada passa por essas etapas. Então a pergunta aqui é, por que você não é consistente, quebra a parte do vale do desespero e chega no sucesso? Porque a maioria desiste aí. Existem 3 tipos de perfis de ser humano, na minha opinião. O perfil frágil, o perfil resiliente e o perfil antifrágil. O perfil frágil, ele quebra na primeira. O perfil resiliente, ele consegue voltar ao estado atual. Ele recebe o estresse e ele volta à baseline, ele volta ao normal. O perfil antifrágil, a cada dificuldade que ele vive, ele se torna mais forte. Mais forte no sentido de conseguir superar, conseguir sustentar mais tempo a dor e o sofrimento. Você como empreendedor, se você adota esse perfil frágil, você vai desistir. Se você adota o perfil resiliente, você vai sustentar. Agora, se você adota o perfil antifrágil, você vai se fortalecer tanto que aquilo que era difícil antes se torna fácil. Essa é a sacada do empreendedorismo. O perfil frágil desiste no primeiro obstáculo, busca gratificação imediata, sempre buscando o próximo resultado imediato agora. E ele tem a estratégia mudando constantemente, ou seja, ele está sempre ali,
chega no Vale do Desespero e troca. Isso aqui serve também para estratégia de captação. Ah, eu vou começar a fazer social selling. Nossa, é tão fácil social selling. Nossa, é mais difícil que eu imaginava. Nossa, social selling não funciona. Vou tentar outra estratégia. Cuidado. Cuidado com isso, tá? Agora, o perfil antifrágil, ele cresce com os desafios. Ele mantém consistência mesmo sem ver os resultados, olhando para a visão de longo prazo. E ele aprende e se adapta sem abandonar o caminho. Esse é o perfil que você deve ser. Antifrágil é o mote do empreendedorismo. É algo que eu trago muito para os nossos alunos, para os membros do Cronos, para a minha equipe aqui da NSF. Nós temos que ser antifrágil, porque quando a gente recebe um estresse, recebe uma dificuldade, nós nos tornamos mais fortes. Esse é o segredo. Assim como o seu músculo recebe um sofrimento, recebe um estresse e ele fica mais forte, você também deve ser da mesma forma, certo? E aí vamos para a última parte, a parte 4 desse framework, que é dar um zoom out e continuar. O que é um zoom out? É você ter uma visão panorâmica, é você sair, é você olhar de cima. Porque muitas vezes, quando a gente está passando por um perrengue, a gente tem uma visão mais micro, a gente está focado mais naquele ponto específico. Mas quando a gente dá um zoom para fora, a gente percebe que, bom, isso não é tão importante quanto eu imaginava. Isso não é tão relevante quanto eu achava que era. E aí que está a sacada. Quando tudo pesar, afasta o olhar. Você é Nutri porque você decidiu mudar vidas, construir algo que é seu. Esse é o teu propósito, esse é o teu porquê, esse é o teu porquê. A rejeição do paciente, a não renovação, a não venda, é só uma parte do processo. Então, para mim, essa perspectiva, ela amplia os horizontes. Porque quando você pensa na tua fase atual, o momento que você está vivendo, isso é temporário. Vai passar. Pro bem ou pro mal, vai passar. A tua carreira, que é a tua trajetória completa, que ainda está se desenrolando, é um jogo infinito. Ela não tem fim. Até o fim da sua vida, você vai estar construindo a sua carreira. O legado é o que fica, até mesmo depois que você acaba, seja a tua profissão, seja a tua vida, você deixa um legado na vida das pessoas. Pensa aí naquele paciente que você mudou a vida dele, que chegou até você cheio de problemas e que hoje vive uma vida completamente diferente. Esse é o teu legado. E o teu propósito é o que te move, é o que faz com que você acorde todos os dias e enfrente os desafios. É o que te mantém bem, mesmo quando as coisas não vão bem. Quando você olha para isso aqui, tua fase atual é só um grão de areia na praia, uma gota de água no oceano. Existe todo um racional, toda uma trajetória que é muito mais importante do que esse momento atual. Então eu gosto muito de um exercício que eu chamo do exercício do avô. Aprendi isso com meu mentor americano. Esse exercício é muito poderoso. Ele fala o seguinte: imagina você com 80 anos de idade. Você acordando com 80 anos de idade, se espreguiçando. Aí você olha para um lado, aí tá sua esposa, idosa, e você começa a refletir sobre a tua juventude. Será que você vai estar se lembrando, nossa, aquele paciente quando eu tinha 30 anos de idade, que não renovou, fulano de tal, caramba, foi tão difícil não renovar aquele paciente? Claro que não. Você vai lembrar das histórias, da evolução, do progresso, do que você viveu, que realmente é relevante. Então a pergunta aqui é: será que você não está muito focado nas coisas pequenas, ao invés de olhar para a pintura completa, de olhar para a trajetória, para a jornada completa? Porque na jornada completa, o que é importante? As pessoas que você tocou, as histórias que você tem para contar e a pessoa que você se tornou. Quando você tiver 80 anos, olhando para trás, são essas 3 coisas que você vai se lembrar. Não da venda que você não fez ou do conteúdo que flopou. Esquece isso. O conteúdo flopou. Será que eu vou me importar com isso daqui a 50 anos? Ou melhor, será que eu vou me importar com isso daqui a 6 meses? Se não, por que você está se importando com isso agora? Essa aqui é a cabeça, tá? Então, como que você implementa esse framework no seu dia a dia? Sempre que identificar um desafio, olhe para o desafio como um degrau de crescimento. Aplica essas 4 etapas e haja com essa nova mentalidade. Isso aqui é dia a dia. Você tem que estar mindful, você tem que estar presente para sair do automático, quebrar esse ciclo de reclamação, de eu não sou merecedor, eu não... Esquece isso. 10% dos seus dias vão ser ruins. 10% dos seus dias vão ser difíceis. É só mais um dia difícil, dentre tantos outros que vão ser medianos e dentre alguns poucos que vão ser incríveis também. A vida é isso. Aceita que você vai conseguir crescer muito mais. Então, resumo do framework: você vai reenquadrar o desafio, dando um novo significado para ele, um significado positivo, um significado antifrágil. Você vai redefinir a dor, olhando para cada dificuldade como um investimento que você faz no seu eu do futuro. Você vai tolerar o desafio e continuar enquanto a maioria desiste,
Porque se tá difícil, ótimo. Significa que a maioria desiste ali, mas você não é a maioria. E por último, você vai dar um zoom out, mantendo a sua perspectiva sempre expandida e não só num único detalhe. Essa é a fórmula que eu uso pessoalmente para transformar dias difíceis em dias normais e dias normais em dias bons e fazer com que eu me mantenha em movimento, me mantenha consistente, me mantenha executando, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não me sinto bem. A habilidade de se manter bem, se manter em movimento, mesmo quando as coisas não vão bem, é a maior habilidade que o empreendedor pode ter na carreira. E se você está em alta performance, quais são os 4 sinais? Você está consistente, certo? Você consegue fazer o que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. Você é adaptável, você consegue adaptar suas estratégias e a sua mentalidade conforme o cenário vai mudando. Você tem resiliência emocional, ou seja, as suas emoções podem até ser abaladas, mas você volta para a baseline, você volta para o ponto de equilíbrio e você tem uma visão de longo prazo. A visão de longo prazo, para mim, é o ponto mais importante de todos. Porque se a tua visão é de longo prazo, você não vai dar tanta importância para o que está acontecendo agora no curto prazo. Você vai entender que aquilo é só mais um obstáculo, só mais uma forma de crescer. Então, para mim, a diferença que faz a diferença é isso. Você ter essa habilidade de permanecer em alta performance mesmo nos seus piores dias. Se você for observar atletas de alto rendimento, vê lá o Kobe Bryant, o cara acordava de manhã antes de todo mundo, ia treinar, independente se ele estava bem, estava mal, estava triste, estava feliz. Por quê? Porque ele sabia que a habilidade de se manter em alta performance, mesmo nos dias difíceis, faz com que você se distancie muito das outras pessoas. Porque a maioria das pessoas, elas desistem. A maioria das pessoas olham para o desafio como o fim do mundo. A maioria das pessoas não tem resiliência e não é antifrágil. Mas você não é a maioria das pessoas. Certo? Então essa é a diferença entre um nutricionista comum e um nutricionista sem fronteiras que consegue faturar 10 mil por semana, 100 mil por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês, como alguns alunos nossos conseguem. Para chegar nesse resultado, você não pode fazer as coisas só quando se sente bem. Você tem que olhar para o teu negócio, olhar para essa jornada que você está encarando como uma jornada infinita, onde o verdadeiro resultado não é a plaquinha, não é o dinheiro na conta, mas quem você se torna durante o processo. Para mim, o empreendedorismo é a maior jornada de evolução que a gente pode viver nessa vida, certo? Então, esse é o meu recado final e eu deixo aqui uma frase que me impacta muito sempre, que é que seus sonhos sejam maiores que seus medos e que suas ações sejam maiores que seus pensamentos. Se você sonhar grande o bastante, você vai agir, você vai construir e você vai transformar esses sonhos em realidade, apesar do medo. Então esse é o meu recado final. E se você quiser o nosso apoio individual para te apoiar na construção do teu negócio, na escala do teu impacto, para que nos dias difíceis você tenha pessoas do teu lado para te apoiar, eu quero que você clique no link que tem aqui na descrição do episódio e agende uma reunião de diagnóstico com o meu time. Nessa reunião a gente vai entender o teu momento de forma profunda e vai montar um plano de ação. Fazendo sentido também, a gente apresenta os nossos programas de aceleração para de fato te colocar no outro nível. Combinado? Então é isso, espero que tenha contribuído com a tua jornada nesse episódio de hoje e eu vejo você na próxima semana.